Olá, meu nome é Fernanda Gonçalves e visando simplificar o direito militar, eu quero abordar nesse vídeo os princípios constitucionais aplicáveis ao regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o RDPM, que é a Lei Complementar 893 de 2001. O RDPM, conforme o próprio nome nos esclarece, é um regulamento disciplinar. E como tal, ele ocupa, dentro do ordenamento jurídico pátrio, a função de ordenar as condutas dos militares que violarem os princípios básicos da organização militar, que são a hierarquia e a disciplina, sem que, contudo, estas condutas configuram crimes militares. É oportuno mencionar que o policial militar, ao praticar uma conduta, ele poderá estar incorrendo em crime ou em transgressão disciplinar. Ele irá responder nas três esferas de responsabilidade, na civil, na administrativa e na criminal, sem que, contudo, isso configure bis in idem. É a obediência do princípio da independência de instâncias. Com relação ao regulamento disciplinar da Polícia Militar, nós iremos abordar somente o viés administrativo da conduta deste policial. Sendo assim, o RDPM, ele prevê transgressões disciplinares e estabelece regras para o regular desenvolvimento do processo disciplinar militar e para a sua correta aplicação da pena. Para isso, é necessário que se observe os princípios constitucionais, tendo em vista que a Constituição Federal de 88 é a lei maior e toda a legislação infraconstitucional, abrangendo, por óbvio, os regulamentos, lhe devem obediência. Antes de elencar quais são os princípios constitucionais aplicáveis ao RDPM, oportuno se faz uma breve conceituação do que seria o princípio propriamente dito. Aqui eu irei utilizar a doutrina de Flávio Martins. Para ele, prevalece o entendimento de que há duas espécies de normas constitucionais: as regras e os princípios. Por muito tempo, difundiu-se a percepção de que a diferença entre ambos era hierárquica. Os princípios seriam hierarquicamente superior às regras. Isso se deve, em parte, a importantes doutrinadores do direito administrativo, dentre os quais destacamos Celso Antônio Bandeira de Mello em seu famoso curso de Direito Administrativo, que afirma: violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica a ofensa não apenas ao mandamento específico obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. A distinção entre regras e princípios é um dos pilares no edifício da teoria dos direitos fundamentais. Vejamos quais são os princípios constitucionais que são aplicáveis ao RDPM. Primeiro, princípio da dignidade da pessoa humana. Este princípio ele está previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal e constitui fundamento da República Federativa do Brasil. No RDPM, nós encontramos este princípio estampado em alguns artigos. Artigo 7º, inciso 10. Os valores fundamentais determinantes da moral policial militar são os seguintes. Inciso 10. A dignidade da pessoa humana. No artigo 8º, inciso 26, também, os deveres éticos emanados dos valores policiais militares e que conduzem à atividade profissional sob o signo da retidão moral são os seguintes. Inciso 27, respeitar a integridade física, moral e psíquica da pessoa do preso ou de quem seja objeto de incriminação. A dignidade da pessoa humana, ela é o princípio vetor de todo o ordenamento jurídico. Não basta ter vida. A vida tem que ser digna em todos os seus sentidos. O segundo princípio é o princípio da legalidade. Em brevíssimas linhas, o princípio da legalidade estabelece que não existe crime se não estiver previsto em lei.
Esse princípio está previsto no texto constitucional, tanto no título 2, que é dos direitos e garantias fundamentais, como no título 3, da Organização do Estado, capítulo 7, da Administração Pública. No RDPM, a sua previsão está expressa no artigo 8º, incisos 11 e 23, que determina os valores éticos emanados dos valores policiais militares e que conduzem à atividade profissional sob o signo da retidão são os seguintes. Inciso 11. Exercer as funções com integridade e equilíbrio, segundo os princípios que regem a administração pública, não sujeitando o cumprimento do dever a influências indevidas. Inciso 23. Considerar a verdade, a legalidade e a responsabilidade como fundamentos da dignidade pessoal. No artigo 9º do RDPM também encontramos a disciplina legal. A disciplina policial militar é o exato cumprimento dos deveres, traduzindo-se na rigorosa observância e acatamento das leis, regulamentos e normas e ordens por parte de todos e de cada integrante da Polícia Militar. O terceiro princípio é o princípio da impessoalidade. Este princípio ele está previsto no texto constitucional, no título 3º da Administração da Organização do Estado, capítulo 7º da Administração Pública. No RDPM, a sua previsão está expressa no artigo 8º, inciso 11, que são os deveres éticos emanados dos valores policiais militares e que conduzem à atividade profissional sob o signo da retidão são os seguintes. Inciso 11. Exercer as funções com integridade e equilíbrio, segundo os princípios que regem a administração pública, não sujeitando o cumprimento do dever a influências indevidas. O princípio em comento, ele defende o dever da impessoalidade na defesa do interesse público, impedindo dessa forma discriminações e privilégios concedidos de maneira indevida aos particulares no exercício da função administrativa. O quarto princípio é o princípio da moralidade. Este princípio tem assentamento constitucional também no título 3 da Organização do Estado, no capítulo 7º da Administração Pública. No RDPM, a sua previsão está contida no artigo 8º, inciso 11, que foi o que eu acabei de fazer a leitura do princípio anterior. E no parágrafo 2º do mesmo artigo 8º, que estabelece: compete aos comandantes da unidade e subunidade destacada fiscalizar os subordinados que apresentem sinais exteriores de riquezas incompatíveis com a remuneração do respectivo cargo, fazendo-os comprovar a origem de seus bens mediante instauração de procedimento administrativo, observada a legislação específica. A aplicação da moralidade evita que a administração pública se distancie da moral, obrigando com isso que a atividade administrativa ela seja pautada não somente pela lei, mas também pela boa-fé e pela probidade. O quinto princípio é o princípio da publicidade. Também vem previsto no título 3º da Organização do Estado, do capítulo 7º da Administração Pública. No RDPM, tem a previsão no artigo 8º, inciso 11, que eu fiz a leitura agora há pouco. No artigo 27 também encontramos a comunicação disciplinar dirigida à autoridade policial militar competente destina-se a relatar uma transgressão disciplinar cometida por subordinado hierárquico. No artigo 37 também encontramos o princípio da publicidade. A aplicação da sanção disciplinar abrange análise do fato nos termos do artigo 33 deste regulamento, análise das circunstâncias que determinaram a transgressão, o enquadramento e a decorrente publicação. E também no artigo 39, a publicação é a divulgação oficial do ato administrativo referente à aplicação da sanção disciplinar ou a sua justificação e dá início aos seus efeitos. No artigo 40 também temos as sanções de oficiais, aspirantes a oficial, alunos oficiais, subtenentes e sargentos serão publicadas
somente para conhecimento dos integrantes de seus respectivos círculos e superiores hierárquicos, podendo ser dadas ao conhecimento geral se as circunstâncias ou a natureza da transgressão e o bem da disciplina assim o recomendarem. Este princípio da publicidade, ele decorre do dever oficial de divulgação dos atos administrativos. Somente é possível exercer um controle, seja de legalidade, seja de moralidade, dos atos públicos. Logo, é de fundamental importância no Estado democrático de direito. O sexto princípio é o princípio da eficiência. Também está previsto no título 3 da Organização do Estado, no capítulo 7º da Administração Pública. No RDPM, o princípio da eficiência, ele vem estampado no artigo 8º, inciso 11, que eu já fiz a leitura, e inciso 23, que farei a leitura agora. Atuar com probidade e eficiência, zelando pela economia e conservação dos bens públicos cuja utilização lhe for confiada. Este princípio da eficiência, ele não estava previsto na redação original do texto constitucional de 1988, sendo introduzido pela Emenda Constitucional 19 de 98. Preconiza em apertadíssima síntese que impõe à administração pública, direta e indireta, a obrigação de realizar suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, além, por certo, de observar outras regras, a exemplo do princípio da legalidade. Essa definição é encontrada na obra de Direito Administrativo de Diógenes Gasparini. O sétimo princípio é o princípio do contraditório e da ampla defesa. Eles são princípios diversos, mas por questões didáticas é interessante a sua abordagem conjunta. Sua previsão constitucional repousa no artigo 5º, inciso 55. No RDPM, encontramos tal previsão no artigo 28, parágrafo 3º, que determina: a comunicação disciplinar deve ser clara, concisa e precisa, contendo os dados capazes de identificar as pessoas ou coisas envolvidas, o local, a data e a hora do fato, além de caracterizar as circunstâncias que o envolveram, bem como as alegações do faltoso, quando presente e ao ser interpelado pelo signatário das razões da transgressão, sem tecer comentários ou opiniões pessoais. Parágrafo 3º. Conhecendo a manifestação preliminar e considerando praticada a infração, a transgressão, a autoridade competente elaborará termo acusatório motivado com as razões de fato e de direito, para que o militar do Estado possa exercitar por escrito o seu direito à ampla defesa e ao contraditório no prazo de 5 dias. O princípio do contraditório, ele consiste na ciência por parte do acusado de toda imputação que contra ele é formulada, dando-lhe assim a oportunidade de desdizer as afirmações feitas, conferindo às partes igualdade de condições. O contraditório, ele é a paridade de armas. Já a ampla defesa, ela consiste no direito das partes de oferecerem argumentos suficientes em seu favor e de demonstrá-lo nos limites legais. Esses dois princípios, do contraditório e da ampla defesa, eles são basilares do sistema acusatório. O oitavo princípio é o princípio da individualização da pena. Esse princípio ele está previsto no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal, e preconiza que aos indivíduos, no momento de uma condenação em processo penal ou em processo administrativo disciplinar, tenham a sua pena individualizada. Ou seja, que na aplicação da penalidade sejam levadas em conta as peculiaridades de cada um no caso concreto. No regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, esse princípio ele está estampado no artigo 33. Na aplicação das sanções disciplinares, serão sempre considerados a natureza, a gravidade, os motivos determinantes, os danos causados, a personalidade e os antecedentes do agente, a intensidade do dolo e o grau de culpa.
Essas eram as considerações que eu tinha para fazer acerca dos princípios constitucionais aplicáveis ao regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Convido a todos a me seguirem no meu canal no YouTube, Simplificando o Direito Militar. Desejo a todos bons estudos.